Eu ajudaria muitas famílias cujas filhas foram vítimas de aliciamento nas ruas por asiáticos. As filhas delas tinham 12 e 13 anos de idade. E todos esses agressores que estavam corrompendo essas meninas eram, infelizmente, da comunidade paquistanesa. E o motivo pelo qual eu acredito, posso estar errada, mas acredito que o motivo pelo qual nem a polícia, nem os serviços sociais queriam se envolver nesses casos, eu implorava para eles. Eu estava praticamente toda a semana na delegacia quando vinha para Kifli. E eu acho que era porque eles tinham medo de serem chamados de racistas. Há uma super representação significativa de homens paquistaneses nos casos de aliciamento por gangues de rua, nos quais a maioria das meninas aliciadas são brancas. Então, Sabe, nós, como comunidade, por assim dizer, temos que ser honestos e abertos sobre isso. você está dizendo que nós dizemos, mas você pode dizer isso sem problemas. Mas você a é diferença considerado um é que você herói não faz isso. moderado por dizer isso. Eu sou visto como um hooligan. Ann Cryer tentou, mas não conseguiu fazer com que a mesquita local conversasse com as famílias dos suspeitos. Procurei um amigo meu que era vereador local e, por acaso, ele era muçulmano. Então pôde-me representar diante dos anciãos, porque achei que seria uma boa iniciativa tentar envolver esses anciãos. Envolvidos, Sim, foi uma eu boa espero, iniciativa. que eu conseguiria convencer os anciãos a bater de porta em porta e dizer para eles: este comportamento não é islâmico e eu quero que pare, porque vou contar para toda a comunidade sobre você e o que está fazendo se não parar. Agora, eles não estavam dispostos a fazer isso. Reconhecer o problema com a resposta da comunidade aos crimes é uma coisa. Apresentar uma possível razão ligada à fé deles é algo bem diferente. Existe uma possibilidade, para mim, de que isso esteja ligado ao Islã. Talvez não esteja, mas talvez esteja. Como pode dizer que isso está ligado ao Islã? Porque está no... Qual é a sua evidência? Ok, o Alcorão, você pode ter escravas sexuais. quer Você pode ter dizer o quê? escravas sexuais. Onde lemos no Alcorão que você pode tomar mulheres não muçulmanas como escravas sexuais. Você poderia encontrar isso. É interessante ver isso escrito no Alcorão, tenho que dizer. Obviamente isso não está fazendo diferença, né? Porque você Não, eu não ainda estou está distorcendo. distorcendo. Eu estou lendo isso. Se você teme que não vai agir com justiça com as órfãs, então case com as mulheres que lhe agradarem. 2, 3 ou 4. Se você teme que não será justo, então fique com o que sua mão direita possuir. Ou seja, Escravas. Onde está escrito sexual. Você pode Não, pegar. onde está escrito sexual. Escravas, onde está escrito. Você não distorce distorce isso. isso. talvez não seja eu, senhor representante. Talvez sejam os boatos que estão deturpando isso. Podemos todos concordar que essas garotas que foram alvo dessas gangues são escravas, sendo tratadas como escravas? Podemos concordar? Olha, acho que essa é uma maneira nada útil de abordar a questão. Elas estão sendo tratadas como escravas. E temos capítulos aqui que dizem que está tudo bem pegar mulheres não muçulmanas como escravas. E para mim, isto precisa ser explorado. Se você, Tommy, Isso não está certo, diz escravas. Tommy, há apenas algumas semanas vimos imãs em mais de 500 mesquitas fazerem um sermão contra o aliciamento. Isso é ótimo. Certo. Em 2002, quando você lidou com aquele primeiro caso, aqui em Kitli, eles pegaram 4 anos. Agora estão pegando prisão perpétua. Você acha que isso tem algo a ver com a ideologia por trás do fato de que, sob a Sharia, assim que uma garota entra na puberdade, ela já está liberada? Não, de jeito nenhum. Sim, é. Um homem muçulmano, por exemplo, não pode fazer sexo fora do casamento, não pode se casar com alguém que não seja maior de idade ou que não consinta. E certamente não pode cometer nenhuma desses crimes. O Islã é totalmente contra aliciamento, abuso infantil, qualquer forma de abuso contra qualquer indivíduo. Tenho que dizer que estou decepcionada. Assim como Tommy, Anne acha que a comunidade muçulmana poderia ter feito muito mais para combater os aliciadores. Para Mo, Tommy tenta continuamente culpar injustamente a religião islâmica por atos criminosos. Tommy tentou criar uma ligação entre alguns aspectos teológicos e associá-los à pedofilia, e isso está errado. Quaisquer que sejam as fontes que ele está usando, elas são profundamente falhas. Para Tommy, os textos sagrados parecem fornecer uma desculpa. Todo mundo só quer abafar meus argumentos, mas ninguém consegue rebater o que eu digo. Está escrito no Alcorão que você pode tomar mulheres não muçulmanas como escravas. O que eles fazem com as escravas? Se isso está lá, precisamos explorar esse caminho. Uma reunião foi marcada em Londres no final de agosto com 2 especialistas no Alcorão. Esta é a primeira vez que Tommy vai encontrar alguém do Quilliam, um centro de estudos contra o extremismo. Dr. Osama Hassan, do Quilliam, é cientista e estudioso islâmico, enquanto o historiador Tom Holland escreveu livros inovadores sobre o nascimento do Islã. Tommy aproveitou essa oportunidade para ir direto à sua crença de que são os textos islâmicos os culpados pelo abuso cometido por gangues contra meninas jovens. Mas veja, fora as suas 4 esposas, você pode tomar o que a sua mão direita possuir, certo?
Agora, como entendemos isso? Isso se referia à escravidão, ou seja, concubinas. Sim, concubinas, o que incluía escravidão sexual. Agora, isso fazia parte da cultura antiga. Tom fica satisfeito que eles parecem concordar com a posição dele. E todos os mandamentos e proibições no Alcorão são condicionados por princípios de justiça, misericórdia, bem comum, interesse público, etc. E todos eles, na verdade, podem mudar. O Islã realmente enfrenta um problema, pois as escrituras sagradas vêm de um período muito remoto. O Alcorão, os Hadiths e a jurisprudência clássica consideram a existência da escravidão como algo natural e absoluto. Mas aí surge o problema. A sociedade das gangues de exploração parte do princípio de que a escravidão é algo errado. Como então conciliar isso com o facto de que, na Bíblia e no Alcorão, a escravidão parece ser considerada algo natural? Porque Deus não emite uma proibição firme. A situação é muito parecida com a das mulheres, na verdade. Se você ler o Alcorão hoje, alguns dos versículos relacionados às mulheres parecem discriminá-las. Mas, para aquela época, eles eram realmente revolucionários e melhoraram muito os direitos das mulheres. É exatamente por isso que eu acho vital historicizar o Alcorão e entender de onde vêm esses comentários, situando-os em um lugar e tempo específicos. Mais uma vez, Tommy sente que os estudiosos estão expressando o que ele também pensa, mas Mo não sente o mesmo. Talvez o que esteja acontecendo aqui é que os princípios centrais do Alcorão, os princípios de fraternidade e justiça, predominam. Eles são eternos. Talvez as coisas específicas, os detalhes sobre a escravidão, as ordens em alguns hadiths para matar apóstatas, para matar homossexuais, são esses que podem ser deixados de lado porque a humanidade evoluiu. Agora, isso me parece o caminho para que uma forma britânica do Islã surja. Eu acredito que precisamos reformar o livro. E certos versículos de ódio e certos versículos que glorificam assassinato e estupro precisam ser retirados, ou tratados, ou avisos precisam ser colocados, ou algo para dizer que isso não é mais ensinado como parte do Islã britânico. Se o que são meus filhos. Ok, então isso foi parte de um trecho, não sei de quando era, mas era sobre o Tommy Robinson na BBC, e não é algo que eu esperava ver na BBC. Mas o Tommy Robinson realmente sentado, sabe, debatendo com diferentes estudiosos e discutindo isso de uma forma mais intelectual. Então isso não é algo que você vê todo dia com o Tommy Robinson. E, novamente, acho que o Tommy Robinson está, obviamente, levantando um ponto muito importante, que existem citações e versículos bastante duros no Alcorão. E eu entendo que os muçulmanos não podem simplesmente remover isso completamente de seus textos. Mas foi interessante ver a sugestão do Tommy ali e tentar criar uma forma de Islã que seja compatível com a Grã-Bretanha e a Inglaterra. É ter tipo certos avisos ou certas explicações para que as pessoas entendam que você não deve levar essas coisas ao pé da letra. Você não deve sair fazendo essas coisas ou essas ações que foram feitas historicamente. O que é interessante é que, você sabe, esses grupos, infelizmente, essas gangues de exploração sexual, existem muitos grupos desses em diferentes cidades e eles têm dezenas de milhares de, acho que podemos chamar de seguidores ou membros de gangue, que interpretam esses textos de forma muito rígida e sem nuances. E isso fica mais evidente pelas ações e crimes deles, como acontece com as gangues de estupro. Então eu acho isso muito interessante porque, assim como acontece com a Torá, sabe, se você já leu os textos bíblicos sob a perspectiva da Torá, também existem vários versículos que são bem duros e, você sabe, violentos, e de novo, precisam ser entendidos no contexto da época. Mas isso quase nunca é aplicado à vida prática do dia a dia. Você nunca vai ver a escravidão sendo praticada em nenhuma sociedade judaica hoje em dia, nem mesmo no mundo ortodoxo mais religioso. Você não vai ver isso. Estupro e uso de drogas são universalmente vistos como algo abominável. Assassinato e tiroteios em massa são muito raros fora de incidentes relacionados a gangues. Então, acho que isso definitivamente diz algo se segmentos da sua sociedade estão vendo, sabe, altos percentuais desse tipo de crime sendo cometido. Enquanto as pessoas estão quase, de novo, eu não sei o quão religiosas são essas pessoas que estão cometendo os crimes. Mas se você vê que essas pessoas são mais devotas à sua religião e ainda assim cometem esses crimes, isso levanta dúvidas, faz questionar quais são os motivos por trás disso. Sim, só como exemplo, quando o incidente de Lev Tahor veio à tona dentro dos círculos judaicos, era um culto judaico que era, sabe, muito fechado e fez muitas coisas terríveis. E houve uma grande mobilização no mundo judaico e nas comunidades judaicas para tirar as pessoas de lá. E, sabe, eles foram denunciados em massa como um culto extremista e estranho que fazia coisas terríveis com as mulheres e crianças lá. E as pessoas tentaram tirá-los de lá de forma generalizada. Não houve apoio para isso, nem defesa deles. E eu acho que é a mesma coisa quando as pessoas culpam Israel e os judeus por genocídio. Você realmente precisa perguntar: essas coisas acontecem em Israel diariamente? Você está dizendo que Israel mata diariamente como se fosse, sabe, nada? É como se fosse esmagar um inseto. Mas existe um grande problema de judeus assassinando pessoas em seu próprio país?
E eu acho que a maioria das pessoas que culpam Israel e condenam Israel por esses, sabe, crimes, vem de países que provavelmente fizeram 1000 vezes pior na realidade do que Israel fez na imaginação deles. Então é isso, eu só queria encerrar ao mesmo tempo. Sabe, Vemos que Tommy tem essa coragem que ele demonstra quando vê algo errado e percebe que está acontecendo uma grande injustiça em seu próprio país por pessoas que não estão vivendo de acordo com os padrões que os imigrantes deveriam seguir em seu país. No mínimo, você deveria ser capaz de nos defender. Siga o exemplo de Tommy Robinson. Se você perceber, sabe, talvez não tenhamos gangues de aliciamento sexual onde vivemos e todas essas coisas. Mas há muitas coisas em nossa sociedade que podemos melhorar e nas quais podemos participar e contribuir. Então, dedique alguns minutos apenas pensando em como podemos ajudar as pessoas à nossa volta, construir uma sociedade melhor e qual é o seu papel nesse quadro maior. Só não seja um avatar sem rosto online e no YouTube. Seja alguém que faz mudanças reais nos seus próprios círculos. Você está aqui com Jewish Uncensored. Eu sou Israel Hai.